Continuando sobre as peculiaridades do Evangelho de Mateus, as primeiras 4 parábolas foram destinadas à multidão e as outras 4 aos seus discípulos. As últimas tratam de aspectos internos do reino. No capítulo 18, tem um ensino sobre humildade e perdão. No capítulo 23, a denúncia dos escribas e fariseus. Nos capítulos 24 e 25, discursos sobre escatologia no Monte das Oliveiras. No capítulo 16, versículo 18, e no capítulo 18, versículo 17, nós vamos perceber que é o único livro que menciona a igreja especificamente. No livro O Dinheiro tem um lugar mais destacado que nos demais evangelhos. A oração adverbial final, para que se cumprisse, aparece 10 vezes. Dá para entender como o Antigo Testamento, a lei, Israel e a história da salvação apontam diretamente para Jesus. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 e 18, há uma predição do surgimento de um profeta como Moisés. Cumpre-se em Jesus, que promulga a nova lei. Agora, vamos falar do conteúdo deste evangelho. A pessoa de Cristo está relacionada com a estrutura do evangelho. No capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 4, versículo 16, Mateus cuida de nos contar a preparação para o Messias. Ele segue a linhagem de Davi. Os magos do Oriente reconhecem que Jesus é herdeiro do trono. As citações relatadas no capítulo 4, versículo 8 seguintes, mostram os reinos deste mundo e a glória deles como pertencentes a Satanás. Contudo, de maneira legítima, através do esforço dos seus discípulos, devem ser tirados daqueles oferecidos a Jesus. Em 4:17 a 7:28, são tratados os princípios do reino. Em 8:1 até 11:1, é falado sobre o poder do reino. Jesus tem poder sobre as doenças, curando-as, sobre a natureza, acalmando-a, sobre o poder satânico, vencendo-o, sobre o pecado, perdoando-o, e sobre o monte, a morte, ressuscitando. Em 11:2 a 13:53, nós temos o programa do Messias: obras, pregação, revelação do Pai, predição de sua morte e as parábolas. Em 13:54 até 19:2, nós temos o propósito do Messias declarado: a incredulidade dos conterrâneos, a oposição de Herodes, a pressão da multidão, a crítica dos fariseus. Em 19:3 até 26:2, os problemas do Messias são apresentados. Em 26:3 a 28:10, a paixão do Messias é consumada. Em 28:11 a 20, o epílogo. Alguns temas principais. Cristologia. O nascimento de Jesus é precedido por uma genealogia hebraica. Ele pertence à linhagem real, pois descende de Davi. Nessa genealogia, 4 mulheres, que normalmente não seriam incluídas, aparecem. 3 delas de comportamento moral condenável. O caso de Tamar, Raabe e Batseba. Nenhuma delas é judia. A genealogia jurídica de Jesus passa pelo pai José, mesmo não sendo pai terreno. Jesus, herdeiro legítimo do reino de Israel. Jesus Cristo, título formal, capítulo 1 e mais 2 vezes. Jesus aparece 150 vezes no Evangelho e Cristo 17 vezes. Na literatura judaica, Cristo, o Messias, seria o rei, traria salvação na época final. Salmo 2:2, 18:50 e 1 Samuel 2:10. O filho de Davi é usado 10 vezes, comum no período interbíblico para indicar o Messias. 2 Samuel, capítulo 7. O Filho de Deus também é um nome, um título muito usado. Nunca nos lábios de Jesus. Está nos desafios de Satanás, capítulo 4, 3 a 6. Diante de Caifás, capítulo 26, 63. Mas filho sim, de 10 a 12 textos. Mateus mostra que Jesus juntou os conceitos de o Messias davídico e de Deus Redentor em uma só pessoa. É muito usado
em relação a Jesus, a palavra Senhor, Kyrios, ligado à Septuaginta, é ambígua, mas implica a divindade de Jesus. Maria, citada como uma virgem, Isaías 7,14. Os judeus entenderam no período pré-cristão que a moça seria virgem. O Antigo Testamento, o judaísmo e a igreja. Em outros textos, a letra da lei é suplantada, capítulo 5, versículo 33 a 37, ou superada, capítulo 12, versículo 6. Jesus é superior à lei. Há 129 profecias ou referências do Antigo Testamento em Mateus, às vezes explícitas, outras tipológicas. Veja Jesus como o novo Moisés, ou o novo Israel, saindo do Egito com o jejum de 40 dias e a tentação no deserto, escolhendo 12 discípulos, dando a nova lei exposta no Sermão do Monte. Ele também recapitula a experiência de Israel. Os saduceus erravam em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Declaração de Jesus no capítulo 22, versículo 27. Israel e a igreja. A igreja começa com Abraão, mas conclui com a grande comissão, ampliando a promessa para todas as nações, para os gentios. A igreja é o cumprimento da promessa de Deus a Abraão. Há elementos que destacam os gentios. Capítulo 2, versículos 11 a 12, capítulo 4, versículos 14 até ao 16, versículo 25 do capítulo 14, capítulo 8, versículos 5 a 13, capítulo 10, 18, capítulo 13, do versículo 36 ao 52, capítulo 15, versículo 21 até o 28, capítulo 24, 9 e 14 e outros. O reino dos céus pode significar mais do que reino de Deus. Ele deve incluir o Filho, conforme Paulo explica em Colossenses 1,13. Também podemos conferir no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 35, capítulo 16, 28, capítulo 23, versículos 31, 34 e 40, capítulo 27, versículo 42. Mateus não fala de um futuro de Israel como um povo de Deus distinto. Ninguém fala mais do juízo final e do inferno, Geena, do que Jesus em Mateus. Mas o Evangelho também tem outros temas. Teologia, Deus é Pai. Veja o interesse que tem por todos nós no capítulo 5, versículos 43 a 45, no capítulo 6, versículo de 1 a 4, versículo 6 do capítulo 6, também versículo 18, no capítulo 7, 11, capítulo 10, 19 a 20. E também com a criação, Deus demonstra grande interesse pela criação, conforme registrado no capítulo 6, 29 a 30, 10, 29, 15 e 13. Deus tem compaixão dos pequeninos, capítulo 11, 25, capítulo 18, 10 e 14. Ele responde à oração, 6, 9 a 13, 18 e 19. Outro tema importante no Evangelho de Mateus é a eternidade e inerrância das Escrituras, capítulo 5, versículos 18 e 19. A paixão ocupa uma sétima parte do conteúdo do livro. O livro também trata de discipulado, contrastando com as escolas dos rabinos. Os discípulos não debatem com o mestre. Jesus exigia um compromisso absoluto. Serão transformados em pescadores de homens. O discipulado exigiria sacrifício, que requeria autonegação e não soberba. Devem esperar perseguição, devem viver santamente, cheios de bons frutos e amor. Note que as bem-aventuranças, no capítulo 5, são qualidades que caracterizam o discípulo. Podemos imaginar a existência de implicações para uma comunidade que vivia as tensões entre o judaísmo e a igreja. Mateus, como Pedro, vivem em Cafarnaum. Algumas escavações foram realizadas na cidade e descobriram um lugar que foi conhecido nos tempos antigos como a casa de Pedro, onde Jesus deve ter estado, conforme Mateus relata no capítulo 8, versículo 14. Queridos, o Evangelho de Mateus nos fala de discipulado. Discipulado é o estilo de vida do reino. Jesus nos chamou para ser discípulos. E se queremos realmente servi-lo na condição de filhos de Deus e seguidores do Mestre, devemos também estar abertos para ser
e fazer discípulos. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo encontro, quando iremos tratar do Evangelho de Lucas. Que a bênção do Senhor e a graça poderosa do nosso Deus esteja sobre a tua vida neste dia, nessa semana, nesse mês, neste ano, durante toda a tua caminhada neste planeta. Que Deus abençoe ricamente, é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém.